Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Que maravilha, irmãos. Lembrem-se, quem espera no Senhor não pode esquecer, Ele é fiel à sua palavra. Então o que Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. O outro hino fala exatamente da dignidade de Deus, do poder de Deus. Tu és digno, Senhor. E aprendiz. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber glória, glória, honra e poder, pois tu
sim, tu és digno, Senhor. Sim, tu és digno, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, que é digno. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, vamos então ouvir a mensagem de Deus para nós nesta noite. E convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós leremos agora no início só os versículos 20 e 21, embora a gente vá abordar os outros versículos desse blocozinho que vai do 14 até o 21. Já pregamos aqui outra vez nesse texto, embora hoje o assunto é outro. Nós queremos falar sobre o poder da oração na igreja, ou o poder da igreja em oração. Então diz assim, esses dois versículos, vamos ler agora só esses dois. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito bem, irmãos. O pastor Antonino, que eu pensei que não estaria aqui hoje, mas está, já se qualificou aqui como, não como um pregador, mas como um contador de histórias. Obviamente, histórias bíblicas. Ele gosta de pregar no Velho Testamento, contar aquelas histórias e explicar para a gente aqui. Pois bem, eu também não sou um pregador, vocês sabem disso. Eu sou um pastor mestre que dá aulas da palavra de Deus a pessoas pós-modernas, da tal era pós-moderna, mostrando-lhes o tempo todo que a nossa realidade não é diferente em absolutamente nada. A nossa realidade espiritual não é diferente em nada da realidade espiritual da época em que a Bíblia foi escrita. 4.000 e tantos anos no Velho Testamento, 2.000 e tantos anos no Novo Testamento. Não há nenhuma diferença. A realidade espiritual não há nenhuma diferença. Certo? Em todo o Velho Testamento, por exemplo, nós vemos o povo de Deus, o tal povo de Deus, esse que está em guerra lá hoje, de novo, sendo conduzido por falsos sacerdotes, a começar de Arão, o primeiro sumo sacerdote, falseou. Quando Moisés subiu para ir pegar a lei de Deus, ele fez lá um bezerro de ouro para o povo. Ele, o sumo sacerdote, fez um bezerro de ouro para o povo e ainda mentiu. Quando Moisés desceu, eu peguei o ouro do povo, joguei no fogo e saiu esse bezerro de ouro. Imagine se Moisés acreditou nessa conversa. Então, irmãos, o próprio sumo sacerdote, falsos profetas como Balaão, que levou o povo a se prostituir com as mulheres não israelitas, não judias, como Deus mandou. Então, irmãos, líderes em todo o Velho Testamento nós vemos que levaram o povo a se aculturar com povos estranhos à aliança de Deus. Ele disse: não se misturem. E esse povo se prostituiu na idolatria e na prostituição mesmo desses povos, e o povo de Deus desobedeceu a Deus. Como consequência, porque Deus é fiel, veio a maldição sobre o povo, o juízo de Deus sobre o seu povo. Fez o próprio povo, o seu povo, comer os filhos. A fome foi tão grande que ele fez isso. Foi Deus quem fez, é esse o Deus da Bíblia. Que não é o Deus das igrejas, mas o Deus da Bíblia é assim. Então, o Deus fez isso, irmão, nosso Deus fez isso. A maldição, o juízo de Deus caiu sobre eles, e eles clamavam a Deus, sem obter resposta às suas orações. Como está escrito pelo profeta Isaías, o Senhor mesmo disse a eles, de vez em quando eu lembro isso aqui para vocês: mas as vossas iniquidades, Deus falando ao povo através do profeta Isaías, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que vos não ouça. Ou seja, as suas orações Deus não vai ouvir, meu amigo. Você cria seus filhos em desobediência? Cria. Então não venha para a reunião de oração pedir para Deus abençoar, para seus filhos se tornarem obedientes, ora bolas. Se você não faz o que Deus mandou, depois não venha pedir para Deus descumprir a própria lei, fazendo o que você quer. Era só o que faltava. Então a igreja em oração, o poder da oração, o poder da igreja, é se ela estiver de acordo com a lei. É isso que eu quero mostrar para vocês. Na sequência do texto bíblico, mesmo considerando a diferença sociocultural, política e religiosa em que viveu a igreja do Novo Testamento, por causa dos falsos apóstolos e falsos pastores infiltrados na igreja, o mesmo pecado fazia separação entre os irmãos e Deus. O povo se aculturou onde eles estavam. O povo se aculturou e não adiantava orar, porque Deus não lhes ouvia a oração. Pelo que Tiago lhes aplica uma repreensão severíssima que deveria ser considerada. O homem de Deus diz assim, Tiago 4, 3 a 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se você não anda de acordo com a lei de Deus, não adianta orar, meu amigo. Não adianta orar. É tolice. Aliás, é mais do que tolice, é idolatria. É um insulto à santidade de Deus. Em nossos dias pós-modernos, como eu disse, eu não sou um pregador, eu sou um mestre da palavra a um povo pós-moderno. Eu sei o que é isso, eu estudei isso. Mesmo considerando a diferença sociocultural, política e religiosa em que vivemos, falsos pastores infiltrados na igreja, quase 100%. Infiltrados na igreja levam a igreja a viver em conformidade com o mundo. A igreja não passa de um clube sócio-religioso. E ainda ensinam que a oração tem poder. Culto de oração, irmãos, venham para o culto de oração. Deus vai resolver tudo. Ensinam que basta orar para Deus resolver todos os nossos problemas. Problemas causados por iniquidades que fazem separação entre nós e Deus, como o homem de Deus disse aqui, como Tiago, homem de Deus, disse também aqui. Encobrem o seu rosto para que não nos ouça as orações, porque nós estamos orando para coisas nossas. É comum, irmãos, ouvir falsos pastores apregoando o poder da oração, o poder da igreja que ora, e conduzem ditos crentes às famosas reuniões de oração, em que são apresentados pedidos e mais pedidos de soluções para problemas, todos problemas seculares. A glória de Deus está totalmente fora dos pedidos em reunião de oração. Na maioria das vezes, problemas causados pelo próprio pedinte, que não tem a menor intenção de se arrepender e consertar o seu erro, que é apenas que Deus resolva o problema que ele mesmo causou na sua casa, por desobedecer a lei de um Deus que é fiel, como nós cantamos. Então, irmãos, ensinam que tudo é só orar, que Deus vai atender. Detalhe, vai mesmo. Detalhe, vai mesmo. Viram Círio de Nazaré, minha terra? Aquele povo, aquela emoção toda diante da nossa mãezinha, como eles chamam. Eles conseguem os pedidos que eles fazem para a nossa mãezinha. A nossa mãezinha nem existe. Isso é uma criação religiosa apenas, mas eles têm o seu... Os caras que vão pedir no Chico Xavier, lá não sei o que, eles são atendidos. Os caras que vão pedir no terreiro de Macumba, que tem aqui 2 ruas aí para trás, são atendidos. Quem é que atende? É Deus. E por que Deus atende? Porque Ele disse, eu mandarei a operação do engano por intermédio de Satanás, através de sinais, milagres, prodígios. Eu mandarei a operação da mentira a todos aqueles que não dão crédito à verdade. É Deus mesmo que manda. É Ele mesmo que manda a cura através de Maria, de São Francisco, São não sei quem. É Ele que manda mesmo. Agora, isso nada tem a ver com a salvação. Essas pessoas já estão condenadas, mas recebem suas glórias. Não esqueçam, todos são criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Filho de Deus é só quem é
salvo, mas são criaturas de Deus, Ele cuida de todos eles. Não há dificuldade nenhuma em entender isso, não. Então, irmão, muitas vezes esse versículo 3:20 que nós lemos aqui, o 3:20 que nós lemos aqui, Efésios 3:20, lemos aqui agorinha. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Quantas vezes eu ouvi citar pastor, citando esse versículo, ensinando que Deus atenderá às nossas demandas seculares, o que nós queremos, Ele atenderá até mesmo muito mais do que nós estamos pedindo e pensando. Isso é falso. Não é isso que o homem de Deus está dizendo aqui. No contexto, o apóstolo diz que está orando pela santidade dos irmãos. Ele está orando para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda a esses irmãos conhecimento, sabedoria, tudo na palavra, segundo a justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso que o homem está pedindo. Ele não está pedindo bênçãos seculares, não. Está pedindo que Ele lhes conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, e que Cristo habite em seus corações. Olha o que é que o homem está pedindo, vou ler desde o início aqui. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha o que é que o homem de Deus está pedindo aqui. Não é nada secular, absolutamente nada, é tudo espiritual. Ele está pedindo aqui para Deus enriquecer esses irmãos. Aí ele está dizendo que ele tem confiança de que Deus dará até mesmo mais do que pedimos e pensamos. Nesse contexto aqui, espiritual, não tem nada a ver com sua vida secular, que você quer fazer tudo errado e vem pegar um texto desse aqui, dizendo que Deus vai lhe dar tudo isso e muito mais. Quantas vezes eu já ouvi pastor ensinando isso aqui? Quantas vezes, irmãos? Que coisa terrível. Irmãos queridos, eu luto para lhes ensinar, eu não sou um pregador. Minha irmã um dia veio aqui, que pensa que é crente, mas não é, eu tenho certeza. Foi criada comigo, aprendendo com o mesmo pai. Quando terminou o culto, ela disse: cara, tu não pregaste não, tu deste uma aula. Eu digo: exatamente. Pregação é uma aula da Bíblia. Essas pregações dos homiléticos aí, pregações lindas aí, isso aí é tudo falso. Não tem nada disso não. Os caras estão pregando com essa homilética toda para influenciar as pessoas, só para isso mesmo, para influenciar as pessoas. Então, irmãos, a intenção dele é essa. Então, irmãos, eu luto para lhes ensinar exatamente para que vocês não sejam enganados por falsos pastores. Eu insisto, nós não devemos ser pessoas assíduas a reuniões de orações, nós temos que ser pessoas de orações. A oração é sua, é particular, é íntima com Deus. Vá para o seu quarto secreto. O único ensino da Bíblia para orar foi Jesus quem deu, está no nosso boletim aí há 10 anos, e talvez vocês nunca leram, está escrito aí. Nós não devemos ser pessoas assíduas, nós devemos ir a reuniões, nós devemos ser pessoas de oração, e para isso precisamos saber como orar, pelo que orar, e não há na Bíblia qualquer ensinamento para esse tipo de orações, listas de pedidos de reunião de oração de igrejas. Não há nenhum ensinamento desse tipo na Bíblia. O único ensinamento na Bíblia para orar pela saúde de alguém, não sei o que, está em Tiago 5,16. Mandando orar pelos doentes e tal. Pode pela sua eficácia a oração do justo. Vamos usar isso em reunião de oração. Espera aí, meu amigo, vai olhar qual é o contexto. Confessai os vossos pecados uns aos outros para poder ser perdoados. O contexto é esse. Havia pecado, os irmãos, para confessar e se arrepender. Aí orem, aí sim a oração tem poder.
Não é você cheio de erros de acordo com a lei de Deus, vir pedir para Deus abençoar você. Caramba, é você pedir para Deus descumprir a lei dele. Quem vem orar para Deus consertar os problemas que você causou e que você não quer se arrepender, você está dando uma de Lula. Pedindo para o presidente lá da Indonésia, não sei onde, para perdoar o rapaz que chegou lá cheio de maconha, de cocaína. Caramba, está na Constituição do país, está na lei do país, que lá isso é pena de morte. Aí como é que um presidente vai pedir para o outro presidente, para o cara descumprir a lei que ele jurou cumprir? É brincadeira? Pois é, os crentes fazem do mesmo jeito. Vão pedir para Deus não aplicar a lei que é dele, que está na Bíblia, que ele disse que vai aplicar e ele é fiel. Você vai pedir para Deus não cumprir a lei dele mesmo. É brincadeira. Isso é um insulto a Deus. Orações totalmente idólatras. O Deus é você, na verdade. Então, irmão, não há na Bíblia esse tipo de oração coisa nenhuma. Todas as orações dos santos do Velho Testamento, por exemplo, tiveram como motivação o restabelecimento da justiça de Deus. E isso aqui não tem nada a ver com justiça social, não. É justiça de Deus, o que é certo. É isso. Nós vemos Daniel, por exemplo, irmãos. Eu acho tão bonita aquela oração de Daniel, porque o homem está fazendo o que a Bíblia ensina. Ele está reconhecendo o pecado dele, do povo, dos reis, dos príncipes, de todo mundo, e dizendo: Senhor, a ti pertence. Está aqui, 9. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o corá, fica vermelha, cara, sem vergonha. A nós o corá de vergonha, como hoje se vê. A nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O homem de Deus sabe. Aí ele pede, 13, como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal que nos sobreveio, está na lei, Deus é fiel, o profeta aqui sabia, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, apesar de todo esse mal, não temos implorado o favor do nosso Deus. Para quê? Para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Estão vendo que é uma oração de um homem de Deus na Bíblia? É isso que vocês viram em reunião de oração? Não, Deus resolve nossos problemas. É só isso que todo mundo quer. Falsos! Igreja falsa, pastores falsos, crentes falsos. Temos que aprender, irmãos. Temos que aprender o que é que a Bíblia ensina. O que eles tinham em mente, esses homens da Bíblia que oram, era a glória de Deus. Não era o bem-estar deles. Na oração ensinada pelo Senhor Jesus, a famosa oração do Pai Nosso, ele deixa claro qual é o centro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha qual é o centro da oração. Mateus 6, 9 e 10. A motivação central das nossas orações tem que ser a glória de Deus e não as nossas necessidades, muito menos as nossas vontades. Até o nosso mantimento básico, o pão nosso de cada dia, Jesus deixou claro na oração dele. Pão nosso de cada dia, lá no versículo 11 dessa mesma oração, capítulo 6 de Mateus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não foi isso que aconteceu lá no deserto? As histórias que às vezes o pastor Antonino conta aqui, não foi isso que aconteceu no deserto? Não veio o pão de cada dia caiu do céu? Teve aqueles que não acreditam no Senhor, que foram juntar uma porção para hoje, para amanhã, para depois. Apodreceu. Cada dia vem a porção do dia. E lá mais na frente, em João 6,33, quando os discípulos perguntaram: Senhor, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Ele diz: epa, os ímpios é que se preocupam com isso, vocês não. Deus sabe o que é que vocês precisam. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nada a ver com justiça social, de cidade, de não sei o que, é justiça de Deus, e estas coisas, demais coisas, vos serão acrescentadas. João 6,33, Mateus 6,33. Irmãos, a gente acredita nisso? Não. Não acredita.
Que coisa triste, irmãos. Que coisa triste. A nossa conduta evidencia que nós não acreditamos nisso. Como a conduta de Israel lá no Velho Testamento evidenciou, e está aqui registrado para a gente saber, que eles não acreditavam que Deus ia fazer aquilo que ele disse na lei de Moisés. Eles não acreditavam. Mesmo Deus fazendo de vez em quando uma punição, um juízo severíssimo sobre eles, não adiantava, eles voltavam à mesma coisa. Lembra do livro de Juízes, que a gente estudou um dia desse aqui na escola dominical, alguns semestres atrás aí? Deus mandava um juiz para regularizar a vida do povo. O povo voltava a seguir o Senhor, porque o juiz era uma espécie de rei, foi uma prévia dos reis. Está lá escrito que quando o juiz morria, o estado do povo ficava pior do que o que estava antes. Tem pelo menos 3 vezes escrito lá em Juízes. O povo viu, Deus acabou com o reino do norte, as 10 tribos. O povo viu o que aconteceu, o juízo de Deus pela Assíria. O povo viu, o povo de Judá fez a mesma coisa, continuou fazendo a mesma coisa. Então o povo não acredita. Que coisa? O remanescente acredita. O remanescente de Deus, ele vai levar. É isso que eu quero ensinar, o remanescente de Deus. Eu não sou entretedor de bodes, eu sou pastor de ovelhas. Então a gente tem que prestar atenção, irmãos. A gente tem que prestar atenção. Israel comprovou pela sua história que não acreditava naquilo, não. A igreja no Novo Testamento, está aqui as cartas apostólicas para nos mostrar, não acreditaram nisso também não. Mataram os apóstolos tudinho. E vinha a punição de Deus, como veio no ano 70, acabou com Jerusalém, com o templo, com tudo. Irmãos, é por isso que Paulo ensina em todas as suas cartas, todas as coisas, exceção daquelas pessoais, a Filemão e no caso a Filemão, a carta pessoal, as outras são cartas a igrejas, ou carta a 2 pastores, Tito e Timóteo, mas é ensinando isso o tempo todo, para que Deus fortaleça os irmãos com o seu poder, mediante o seu espírito interior. Nós lemos aqui, pela habitação de Cristo nos seus corações, pela fé, o que deixará os irmãos enraizados e firmados em amor. Nós lemos aqui, é isso, irmãos, que é oração. Esta é a base sobre a qual os irmãos poderão ser edificados no pleno conhecimento de Deus, como nós vemos aqui nos versículos 18 e 19, antecedente aos 2 que lemos aqui. Já li, mas vou ler de novo. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, conhecer Deus completamente. O homem está aqui dando uma tridimensão de um corpo. Então, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É isso. O homem estava orando, era por isso. Não era pelo bem-estar de ninguém, não social. Aí então ele glorifica a Deus pelo seu poder de conceder aos seus eleitos, ele estava orando por eles, não apenas aquilo que ele e até os irmãos pudessem pedir ou pensar, mas até muito mais do que o apóstolo estava considerando com eles. No ensinamento da carta de Efésios é lindo. O ensinamento sobre a salvação nas cartas de Romanos, Efésios e Gálatas é tremendo. O ensinamento sobre a salvação nessas 3 cartas. Então ele está ensinando a esses irmãos aqui, e ele pede, diz a eles que sabe que Deus atenderá a oração que ele está fazendo, e a dos irmãos no entendimento daquilo, até mais do que pediram e pensaram. Até mais do que pediram e pensaram. É isso que o homem está falando, a partir do entendimento da sua doutrina, e não papo furado de reunião de oração para pedir para Deus consertar minha casa, que eu não soube governar. Irmãos queridos, o homem aqui não está falando de bênçãos temporais, como é ensinado pelos falsos pastores nas reuniões de oração. Com esse texto aqui, é falso. Eu fico muito triste, irmãos, quando converso com alguma pessoa, isso acontece de vez em quando, em algum lugar que eu estou.
A gente está conversando com uma pessoa até desconhecida, se for o caso, ou de outra igreja. Aí a pessoa não me conhece. Aí quando sabe que eu sou pastor, mas é imediato. Pastor, ore por mim, eu estou precisando de oração. É imediato. Essa pessoa não é crente. Ela quer bênção, ela quer ser abençoada, só isso. Ore por mim, pastor, estou precisando de oração. Eu fico muito triste, digo, meu Deus do céu. Porque ela não ora. Porque ela não cuida da vida dela. Porque ela não vai procurar fazer isso, como está dizendo aqui, crescer no conhecimento do Senhor. Que é apenas que um pastor, que ela não sabe nem quem é, ore por ela, pronto, está resolvido. Que coisa triste, irmãos. É isso que são os irmãos de qualquer igreja, quase. Segundo o ensino do apóstolo, o poder da oração na igreja só existe quando os irmãos são tomados de toda a plenitude de Deus, como ele diz aqui. Oração com entendimento. Para você poder no final da oração dizer, eu oro em nome de Jesus, aí você tem autoridade para dizer isso. Porque é como se o próprio Jesus estivesse orando pela sua boca. Senão a sua oração é falsa, é idolatria e Deus não vai ouvir. Como o homem está dizendo aqui, Deus não vai ouvir suas orações. Pode até lhe conceder a bênção, porque você não é crente mesmo, ele concede para você, para um macumbeiro, para um espírita, para a Rédima de Santa Maria, para todo mundo. Esse tipo de bênção ele concede para todo mundo. Irmãos, qualquer ensinamento diferente disso é falso. Está aqui o ensinamento de Paulo. Por isso, meus queridos, para que a oração realmente tenha poder na nossa igreja, ou para que a nossa igreja seja uma igreja de poder na oração, nós precisamos buscar o fortalecimento do Espírito, pela fé em Cristo, alicerçados em amor, como o apóstolo ensina, e nós temos que aprender o que ele ensinou. Ninguém é fortalecido fora da palavra, ninguém. Isso é impossível. Até o Senhor Jesus orou isso, eu vivo repetindo isso aqui, João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há salvação fora da palavra, não há santificação fora da palavra, não haverá glorificação fora da palavra. Então, meus filhos, quando nós buscamos o fortalecimento no Espírito, pela fé em Cristo, acreditando nessa palavra aqui, alicerçado no amor, como o apóstolo ensina, então nós saberemos como orar e pelo que orar. Devemos sim orar uns pelos outros. Hoje de manhã eu falei sobre isso aqui, orai sem cessar, orai uns pelos outros. Quantas vezes tem na Bíblia uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros? Tem 20, não sei quantas vezes parece. Uns aos outros, uns aos outros. Nós devemos sim orar uns pelos outros, porém, sempre com vistas ao fortalecimento do reino de Deus, sempre com vista na justiça de Deus, e não no bem-estar do irmão. Não é isso que interessa. Sim, vamos orar pelo bem-estar do irmão, tudo, mas o que é que eu tenho em vista é a justiça de Deus. Por que é que o irmão está doente? Até isso você tem que saber. O que foi que o irmão fez, digamos assim, ou como é que está a vida dele. Olha, uma vez eu fui convidado para visitar uma irmã da Igreja Batista. Primeira Igreja Batista daqui. Aí uma missionária que é da Igreja Batista, foi ela que me convidou, nós fomos visitar essa irmã. E quando chegamos lá, a irmã estava bem definhada mesmo. Bem magrinha, já velha. Aí eu queria que vocês orassem, ore por mim, pastor, ore por mim. Aí a missionária, essa irmã era uma missionária, ore por mim, irmã tal, missionária, ore por mim. Irmãos, acreditem. A missionária perguntou, irmã, você está sendo fiel nos seus dízimos e ofertas para a igreja? A mãe disse, não, irmã, disse, então eu não vou orar. Desse jeito. Então eu não vou orar, porque antes ela tinha dito que estava com luz para pagar, ela mostrou até as contas, conta de água atrasada, conta de telefone, conta não sei o quê, e pediu para a irmã orar por isso. Pediu para orar por essa situação, que ela estava em uma casa boa lá em Manaíra, mas ela estava numa situação ruim e pior. Olha aqui, mostrou as contas, conta de água, luz, telefone, não sei, um bocado de conta atrasada lá, na época era telefone da Telpa ainda. Aí, irmã, ore por mim, irmã, olha a minha situação como está aqui, ore por mim. Pois a missionária fez isso. Irmã, eu vou lhe fazer uma pergunta, seja honesta. A irmã está sendo fiel nos seus dias de oferta? Não, então eu não vou orar.
Não vou orar para Deus consertar a sua situação financeira, coisa nenhuma. A missionária estava certa. Pois ela disse desse jeito, na hora, na minha frente. Digo, caramba, meu amigo. Você está fazendo tudo errado e quer que eu vá pedir para Deus, para ele ser infiel com o que ele disse? Não pode. Então, irmãos, nós temos que orar por coisas espirituais. Temos que ver qual é o problema. O que foi que deu origem a esse problema? Normalmente foi pecado. Foi desobediência à palavra de Deus, a não ser caso de doença física, e até essa. Você está comendo mal, está se alimentando errado, não está fazendo exercício, uma série de coisas. Você é o culpado. Está ali um doutor que sabe disso, médico. É você o culpado disso. Uma vez eu fiz isso também com um irmão que estava com trombose na perna. Perna inchadona lá, e eu sabia que esse camarada almoçava todo almoço, ele tomava 2 litros de Coca-Cola. Aí um dia ele me chamou, pastor, olha como está a minha perna, ore por mim. Eu digo, vem cá, meu irmão, você continua tomando 2 litros de Coca-Cola no almoço? Continua. Eu digo, então eu não vou orar. Tu tá brincando, né, cara? É brincadeira um negócio desse. Quer dizer que tu está tomando veneno e quer que eu ore para Deus por veneno não te fazer mal. Só falta agora tu dizer que vai pular do 22º andar do prédio e pedir para eu orar para Deus para tu chegar lá embaixo bem inteirinho. Era só o que faltava. Esse povo é maluco, não sabe quem é Deus. Existe uma lei da gravidade que foi Deus que botou. Se você pular de lá, você vai se esborrachar embaixo. Não tem oração que resolva isso. Então, irmão, nós temos que saber disso. Nós temos que crescer no conhecimento do Senhor. Nós temos que saber como orar, pelo que orar, sempre com vistas à justiça de Deus, à glória de Deus. Devemos orar por coisas espirituais prioritariamente, porque nós não somos um corpo aqui na terra que tem um espírito, não, nós somos um espírito que momentaneamente tem um corpo. Hoje, estando com os meninos lá dentro, nós mostramos, meus filhos, presta atenção, olha o que o pregador diz aqui. Goza a tua vida, está tudo certo, faz tudo, não sei o quê, mas não esquece. Não esquece. O tempo das trevas, ele está falando da morte no caso, é muito maior. Então tu vai viver aqui 70, 80 anos no bem bom, não esquece que depois que tu morrer, tu vai viver uma eternidade. Então vê de que é que tu está cuidando. Dessa vidinha que chega no máximo a 80 anos, ou daqui tu vai passar a eternidade. É esse o ensinamento lá do homem. Devemos orar, irmãos, prioritariamente por coisas espirituais. Ou então não somos filhos de Deus coisa nenhuma. Somos religiosos, isso aí todo mundo é. Por exemplo, orem para que Deus lhes dê ânimo para vir ao estudo bíblico. Por que os irmãos não vêm para o estudo bíblico? Porque isso não interessa. Simplesmente, porque isso não interessa. Quem tem algum impedimento, que é impedimento mesmo, quem trabalha, não pode vir porque está no emprego. Então isso não pode vir. Mas os que não têm, não vêm porque não querem. Ah, tem uma outra atividade, alguma outra coisa, não vem porque não quer, porque isso não é prioritário. Eu vou priorizar o desse mundo, o que é desse mundo, e a eternidade. Quem é que vai cuidar disso? Uma reunião de oração resolve. É essa a cultura da igreja. Uma reunião de oração resolve. Então, irmãos, nós devemos orar para que Deus dê ânimo para vir ao estudo. Orem para que Deus, uma vez estudando, vocês estudando, que Deus lhes dê coragem para pôr em prática, como ele disse a Josué, lá no capítulo 1, logo do livro de Josué, versículo 6 em diante, ser forte e corajoso para obedecer essa lei que eu dei a meu servo Moisés. Já vi tantos pastores pregando errado nesse texto. Ser forte e corajoso, Deus vai lhe abençoar. Peraí, meu amigo, ser forte e corajoso para quê? Que ele está dizendo lá? Para obedecer a lei de Deus. Então farás prosperar o teu caminho e farás esse povo entrar na terra que eu prometi ao meu servo Abraão. Obedece, não te desvia dessa palavra, nem para a direita nem para a esquerda, conduz o povo na palavra, então vai dar certo. Eu já ouvi trocentas orações erradas nesse texto. Ser forte e corajoso, Deus vai me abençoar. Peraí, meu amigo, ser forte e corajoso para quê? Para obedecer. Não é bom obedecer, todo mundo sabe disso. Muito menos obedecer a lei de Deus. Essa é que é difícil mesmo. Se não for no poder dele, não tem quem consiga. Então, meus filhos, olha, nós temos que orar para isso, que Deus nos dê ânimo para o estudo e força e coragem para pôr em prática, primeiramente em nossas casas, com nossas famílias e vizinhos que estão vendo nossa conduta imediata.
nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de estudo, colégio, faculdade, botar em prática isso, o que nós aprendemos nos estudos. Aí então é necessário orar pelos seus pastores, presbíteros, eu, pastor Antonino, presbítero Daniel, Paulo, Uriel. Orem por esses homens. Tenham por esses homens, como Paulo ensina aos Tessalonicenses, um amor extra, digamos, um amor com um plus, sobremodo, pelo trabalho que realizam. Qual é o trabalho que eles realizam? Um trabalho que eles não podem realizar. É um trabalho de Deus, realizado por eles. Então eles não têm condição de realizar. Então ore por esses homens para que Deus lhes fortaleça no estudo, na fidelidade da palavra, na coragem para ensinar e não para agradar quem está ouvindo. Orem por isso, meus filhos, para que esses pastores estudem e ensinem com integridade, exatamente para que todos nós sejamos tomados da plenitude de Deus. Aí seremos uma igreja que tem poder na oração. Seremos uma igreja de oração com poder, porque nós estamos orando na plenitude do conhecimento de Deus. Fora disso é tudo falso. Tudo falso. Empresa religiosa, só isso. Então, irmãos, com estudo, com oração como manda, com compreensão como Paulo entendeu, aí nós saberemos e creremos, como o apóstolo ensina, que realmente Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto dizemos e até pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Onde é que está o poder de Deus que opera em nós? Na sua palavra. A minha oração vai ter que estar de acordo com a palavra. Aí sim, aí funciona. Aí funciona. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha o final da história, o que é que o homem ora. Para quê? Para que de verdade a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, esse é o real poder da oração na igreja, ou o real poder da igreja em oração. Que Deus nos abençoe com esse poder, a fim de que vivamos realmente para louvor da sua glória. Amém.